Boa tarde, amigos. Estamos entrando mais uma vez no ar com o nosso programa Live Entre Amigos. São 17 horas em Brasília, do dia 1º de julho de 2020. Como acontece todas as quartas-feiras, aqui estamos transmitindo diretamente da cidade de Mococa, interior de São Paulo, e daqui a pouco, com os meus amigos aqui também no estúdio, o nosso programa de todas as quartas-feiras, Live Entre Amigos. Hoje nós teremos um tema muito interessante, que é um tema que eu creio ansiado, né? Que todo crente tem anseio por ele, que é a volta de Jesus. Será que estamos vivendo os últimos tempos antes da volta de Jesus? Será que os sinais que a Bíblia falam que aconteceriam, será que eles estão acontecendo? O que está faltando para Jesus voltar? Essa praga de gafanhoto tem a ver com a volta de Jesus? Será que o Covid-19 também é um sinal? Várias perguntas e que nós pensamos nessa tarde em conversar sobre isso, né? E ver o que a Bíblia diz sobre a segunda vinda de Jesus, ok? Então, espero que mais uma vez a nossa live seja bênção na sua vida. Convide aí amigos, colegas, irmãos, para que eles estejam sintonizados aí conosco, não é? No nosso canal do YouTube, no nosso Facebook. E lembrando que o nosso programa, como ele é ao vivo, você terá a oportunidade de interagir conosco, dando sua opinião, fazendo suas perguntas, tá certo? E na medida do possível, nós queremos então atender você, tá certo? E tirando aí, quem sabe, as suas dúvidas que você venha a ter sobre esse assunto, ok? Lembrando que essa live, o nome dela já diz, é uma live entre amigos. Embora todos nós, com muito orgulho, orgulho santo, sejamos pastores congregacionais, mas essa live é uma live independente, é uma live de pastores, não é uma live da denominação. Então, aquilo que nós dissermos aqui, não estamos falando em nome da nossa denominação, ok? Há alguns programas, por exemplo, o programa de toda sexta-feira tem um programa oficial, eu também apresento junto com o pastor José Carlos, esse é um programa oficial da denominação, mas o nosso aqui é um programa extraoficial e a nossa intenção é interagir com você, é tirar suas dúvidas, não é? O nosso alvo é que nós possamos ser bênção, tanto no povo cristão, evangélico, como nas outras pessoas que ainda não são evangélicas, não são cristãs, que possamos, através do nosso programa, levar a você uma mensagem de fé, de vida, de esperança, que é aquilo que nós cremos, ok? Já já nós vamos chamar os nossos convidados logo depois da nossa vinheta, ok? Muito bem, quero chamar então nosso
primeiro colega aí, o pastor Décio Moraes. Eu sempre apresento ele assim, né? Aquele que quem conhece não esquece jamais. Então vamos chamar aqui nosso companheiro. Boa tarde, pastor Décio Moraes. Boa Seja tarde. bem-vindo. E o seu boa Boa, tarde aí para os nossos web espectadores. boa tarde, pastor Josias. Boa tarde, nossos amados web espectadores. É mais uma vez uma satisfação enorme compartilhar com vocês alguma coisa que nós temos na mente e no coração. Amém. Seja bem-vindo, pastor. E eu quero chamar um outro colega que pastor Décio, Niterói, Niterói City, Rio de Janeiro. E agora, lá da Paraíba, de João Pessoa, eu quero chamar o meu amigo, pastor Davi Bezerra. Boa tarde, pastor Davi Bezerra, seja bem-vindo. Boa tarde, pastor Josias, pastor Décio, sempre uma alegria, sempre um prazer estar com os irmãos, participar dessa live que tem abençoado, né, nos abençoado e abençoado também alguns irmãos e muitas pessoas, né? Deus ajude a todos nós nesta tarde, que a gente possa ser pertinente em alguma coisa para os nossos amigos que estão presentes aqui conosco também. Obrigado, pastor Davi Bezerra, diretamente de João Pessoa, na Paraíba. E daqui a pouco o avião já está chegando aí, não sei se no Galeão ou se ali em Guarulhos, né? O nosso Obama, o pastor Oswaldo Lopes, daqui a pouco está chegando. Ele sempre chega um pouquinho atrasado, porque ele tem uma live, né, lá Isso. na igreja de Ponte de Sor, lá em Portugal. Então, aí ele termina lá e vem para cá. Por isso que ele, às vezes, demora um pouquinho. Lembrando a você que está nos assistindo pelo... Está ainda na live, né, Décio? Está lá. Ele ainda está na live, por isso que ele não chegou aqui ainda. Mas daqui a pouco ele está aí. Olha aí, ó. Inscreva-se no canal, ative o sininho, receba avisos quando nós estivermos no ar. Tá certo? Você que nos assiste pelo YouTube, assine aí o nosso canal, clique no sininho e diga, eu quero receber todas as lives aí do canal do pastor Josias, tá certo? E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, né? O que a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Jesus? Gente, tem muita gente dizendo muita coisa, mas nós damos prioridade, e não podia ser diferente, ao que a Bíblia fala a respeito disso. Então, hoje, a nossa ideia é tirar dúvidas dos nossos web espectadores, né, sobre situações que talvez um ou outro tenha e que queira conversar conosco sobre esse tema, que é um tema gostoso, né? Embora algumas pessoas não creem que Jesus vai voltar. E embora, e eu queria que isso já servisse de reflexão para nós, embora essas pessoas se digam cristãs e acreditam na Bíblia, mas elas não vivem na expectativa da volta de Jesus. Talvez muito preocupadas estão com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo, e que se Jesus fosse voltar amanhã, e se ele pudesse avisar, talvez alguém dissesse assim, não, deixa eu terminar uns projetos que eu tenho para fazer ainda aqui, eu preciso casar, eu preciso comprar uma casa, tá certo? Então, é sobre esse assunto que a gente vai conversar, vamos ter liberdade aqui para conversar sobre esse assunto. E eu queria começar jogando uma pergunta quente aí para o nosso pastor Davi Bezerra. Né? Pastor Davi Bezerra, os jornais, a televisão, a internet
tem mostrado aí uns gafanhotos, umas nuvens de gafanhotos, mas é muito gafanhoto, mas muito gafanhoto, né? E as pessoas estão preocupadas porque lá no Velho Testamento, no Egito, houve uma praga de gafanhotos, não é? E será que isso, pastor Davi, tem a ver? Isso pode ser um sinal da vinda do Senhor Jesus? O que o irmão começa falando sobre essa questão? Ok, pastor. Certamente que sim. No sermão de 24 de Mateus. Está ouvindo bem aí, pastor? Está tudo certo aí? Ok. Então, no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala sobre a sua volta, ele é interrogado pelos discípulos quais seriam os sinais de sua volta, né? Quando iria acontecer. No verso 7, ele fala sobre pestes. É um dos sinais. É a peste. Então, gafanhoto é uma peste. Evidentemente que isso prefacia, vamos dizer assim, antecede, isso faz parte dos sinais que antecedem a sua volta. Agora, a gente tem que entender que a gente trabalha com cronos, Deus trabalha com kairos, né? Então, o que é que significa dizer? Que Jesus, ele hoje está próximo à sua volta que ele prometeu? É claro que está, mas a gente tem que entender que tudo funciona na hora de Deus, no horário de Deus. João disse, já estamos na última hora, mas a gente, quando estuda um pouco as Escrituras, a gente descobre que Deus trabalha, parece que em 2 horas. Existe a primeira hora e a segunda e a última hora. A primeira hora pode ter sido a hora dos sacerdotes, a hora dos profetas. De Jesus para cá, nós estamos na última hora. Agora, não tenha dúvida de que pestes, e isso envolve também essa peste de gafanhoto, faz parte da previsão que Jesus fez, que antes da volta dele, essas coisas iam acontecer, inclusive pestes. Né? Isso entra gafanhotos, isso entra o coronavírus também. Tudo isso, Jesus já havia falado, que o mundo iria sofrer com essas coisas. Né? Não tenha dúvida sobre isso. Muito bem. Pastor Décio, um dia desses eu estava vendo na internet, aconteceu no México um terremoto muito forte. E eu vi vários vídeos seguidos de lugares em que as casas tremeram, e o que me chamou mais atenção foi uma piscina caseira, né? Não grande nem pequena, mas a água fazia ondas dentro da piscina. Eu não sei se o senhor viu isso. E aí a Bíblia fala que nos últimos tempos nós ouviríamos falar de terremotos, né? E talvez algumas pessoas estejam perguntando por que os sismógrafos eles têm registrado que os terremotos nesses últimos séculos, né, eles têm se multiplicado de uma maneira muito grande, na verdade. E o irmão acha que isso, né, esse terremoto do México e outros que a gente tem visto, e por não falar também o que aconteceu em Curitiba, vamos aproveitar e vamos colocar em Curitiba também. Curitiba, centenas de casas foram destelhadas, conjuntos habitacionais, o telhado de cima voou, não é? Será que nós estamos vivendo, pastor Décio, os tempos que precedem aqueles sinais que Jesus falou que aconteceriam antes da volta, a segunda vinda de Jesus? Bem, nós temos que pensar no seguinte: nós estamos vivendo os últimos tempos, de fato, todos nós. Mas não é só nós agora, não. Na época de Paulo, na época dos apóstolos,
eles já estavam vivendo os últimos tempos. Porque, na verdade, ninguém sabe exatamente quando vai ser. Isso é bíblico. O Senhor não deixou que nós soubéssemos, essa é a verdade. Os terremotos, por exemplo, eles acontecem desde que a Terra é Terra, desde que o mundo é mundo, os terremotos acontecem. Existem alguns lugares onde ele acontece com uma constância maior, mas ele sempre acontece. Agora, a tecnologia é que avançou e agora nos permite identificar com mais facilidade os terremotos, mas eles sempre existiram. Eu aqui em Niterói, quando jovenzinho, tinha lá meus 18 anos, teve um tremor de terra aqui. O apartamento onde eu morava, na casa do pastor Adair Luz, o apartamento tremeu. Nós nunca tínhamos passado por isso, né? Isso que aconteceu lá no México agora, eu vi, né, pelos noticiários, não aconteceu com aquela intensidade, mas eu senti tremer, todo mundo sentiu tremer, todo mundo ficou assustado com aquilo, né? Agora, a expectativa de nós cristãos é de que a vinda de Cristo aconteça logo. Nós queremos ir logo nos encontrar com o Senhor. Essa é uma expectativa que o cristão tem. O cristão não deve ter, em hipótese alguma, a incerteza quanto à segunda vinda de Cristo. Ela é certa, ela é líquida, ela é patente na palavra de Deus. Então, isso é inegável, isso vai acontecer. Se não acontecer agora, vai acontecer daqui a pouco, né? Então, essa certeza o cristão precisa ter. A Bíblia fala, olha só, o Antigo Testamento fala mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda. E no Novo Testamento, nós encontramos quase todos os livros do Novo Testamento falando sobre a vinda de Cristo, com exceção de 3 livros, que é Filemão e mais, se não me engano, João. Segunda e terceira carta de João. Todos os outros livros falam sobre a segunda vinda de Cristo. Então, o cristão não pode deixar de crer nisso. Ele tem que crer nisso. Aí é fundamental. De que maneira você crê? Não importa, você tem que ter essa certeza. A segunda vinda de Cristo vai acontecer. A Bíblia é clara e líquida com relação a isso. Não tem que ficar com medo, com temor. Não. Aliás, eu diria até um pouco como especialista da emoção, eu gostaria até que você tivesse medo, sim, né? Mas o medo controlado pela sua mente, o medo que leve você a estudar mais a palavra do Senhor, a examinar mais as Escrituras para ver as passagens que falam sobre isso, né? Para que você tenha uma tranquilidade maior para viver o Evangelho. Estourei meu tempo, não, né? Esse é o nosso live entre amigos. Gostou, pastor Oswaldo? Eu botei homenagem ao senhor que chegou agora, né? Então, nós fizemos uma vinhetinha aí. Eu fiz ela correndo hoje, não deu para ficar boa, depois eu vou melhorar ela um pouquinho, né? Mas já deu para ter uma vinheta, fazer diferente aí, né? Pastor Oswaldo, seja bem-vindo diretamente de Portugal. O João Pedro Biscaia já está aí também, já deu o seu boa tarde. Zé Rosa está por aí, Ademir Machado, e também o Rogério Vidal, né? Rogério Vidal. Então, eu já vou lhe passar, porque, olha só, você que está nos assistindo,
a nossa live é interativa e nós queremos a sua participação, respondendo, fazendo perguntas, fazendo comentários, tá certo? E eu já vou passar uma pergunta dessas que estão vindo aqui, daquelas pessoas que estão nos assistindo, que é o Rogério Vidal. Pastor Oswaldo, qual seria o maior sinal que podemos afirmar para a volta de Cristo? Pois, terremotos, guerra, fome já têm acontecido, não é? O que está faltando aí para que realmente a gente entenda que Jesus está voltando, pastor? Primeiro, olá, amados, que bom estarmos juntos, né, mais uma vez. Peço desculpas aí pelo meu atraso, estava em outra live, que é a live da nossa igreja, que acontece também toda quarta-feira, e lá estendeu-se um pouco mais, mas ainda conseguimos chegar a tempo, né? Que bom estarmos juntos, tratando deste assunto tão relevante para nós crentes, para a igreja do Senhor Jesus, e também para o mundo, né, de forma geral, porque quer o mundo creia ou não, aceite ou não, a segunda vinda de Cristo afeta o mundo, né, de forma geral. E que bom podermos tratar deste assunto, focando especificamente, né, na segunda vinda de Cristo, porque eu creio que é o mais importante, né, dentro da escatologia, independentemente das posições teológicas, escatológicas que tenhamos, o foco principal é o fato de que Jesus Cristo vai voltar de fato, né, e nós cremos nisso, na volta de Cristo, e vivemos nessa expectativa da volta iminente do Senhor Jesus, repentina do Senhor Jesus. Então, esses dois elementos fundamentais, Cristo vai voltar, né, de fato e de verdade, e, em segundo lugar, que nós temos que estar preparados. É isso que nos envolve, né? Nós temos que estar preparados para a segunda vinda de Cristo Jesus, prometida por ele. Agora, essa pergunta do Rogério é muito boa, né? E que a gente não tem as respostas. Agora, quando nós lemos os textos bíblicos, né, de Mateus 24 e 25, né, quando lemos todos os textos do Novo Testamento, chegando até o Apocalipse, nós percebemos que o Senhor fala a respeito de vários sinais que estariam sinalizando, né, a sua vinda. E, então, nós estamos vivendo aí o princípio, né, das dores, as situações que ainda vão acontecer, a gente percebe que a maioria das profecias já se cumpriram, né? A maioria das profecias já se cumpriram, então falta muito pouco para a vinda de Cristo Jesus. Então, me atendo ao texto de Mateus, capítulo 24, nesse conjunto de fatores, né, de elementos e de acontecimentos apresentados nos capítulos 24 e 25 de Mateus, existe um que nós gostaríamos de dar um destaque, que é o do versículo 14, que diz que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E tem a ver, então, com esse mandato missionário, né, da igreja e do crente. Quando nós cumprirmos esse mandato missionário, de tornar o nome do Senhor conhecido e glorificado entre todos os povos, raças, línguas e nações, diz o texto, então virá o fim. Eu creio que esse é o desfecho, é o clímax de todos esses acontecimentos apresentados em Mateus 24, né, e 25, relacionados à segunda vinda de Cristo Jesus. Creio que o sinal mais forte, mais marcante será esse, quando a igreja cumprir a sua missão de pregar o evangelho, de fazer discípulos de todas as nações, de ser testemunha na sua Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, para que o evangelho seja conhecido no mundo inteiro. Amém. Quero registrar aí a presença da família Roger. Eunice Roger está aí, pastor Jaésio, Luiz Dias da Silva, pastor Paulo Boaventura, da minha turma. Olha, né? Paulo Boaventura está aí com a gente, a Jane Correia, pastor José Rosa, Ademir Machado, eu creio que é o pastor Ademir, que foi secretário é ele mesmo, que foi secretário da Junta Geral, ainda da área de
Itaboraí, por ali, não é verdade? Muito bem. Agora, pastor Davi, eu estava pensando aqui, olha, eu estou aqui no interior de São Paulo, o Décio está lá em Niterói, Rio de Janeiro, o senhor está na Paraíba, e o pastor Oswaldo está lá em Portugal. Olha o que a tecnologia nos proporciona. E aliado a isso, imagine quantas pessoas estão nos assistindo. Nós temos gente nos assistindo de Portugal, nós temos gente nos assistindo de diversas partes do Brasil. O irmão vê que esse é o momento propício, através da tecnologia, porque nós ficávamos pensando, né, o evangelho ser pregado em todo o mundo. E aí a gente ficava pensando, a janela 1040, em enviar missionários. Mas o irmão também vê que a tecnologia, né, hoje nós estamos aí, inclusive, em função da pandemia, tendo cultos virtuais. O irmão acha que essa é uma ferramenta aliada, porque quando a gente fala de tecnologia, às vezes a gente só pensa de que o anticristo vai fazer, não é? E não pensa de que ela também pode ser usada pelo Senhor Jesus para proclamar a mensagem do Evangelho a toda criatura. Qual a sua visão em relação a isso, pastor Davi? Resposta que o pastor Oswaldo deu, né, e falando também com o pastor Décio, né, sobre a volta de Cristo, no Antigo Testamento são 84 passagens diretas que falam sobre a volta de Jesus. E no Novo Testamento, 150 passagens diretas que falam sobre a volta de Jesus. Não é? E o pastor, então eu achei que o pastor Décio muito importante essa afirmação, e o pastor Oswaldo trazendo essa questão da pregação do Evangelho. Não tenha dúvida nenhuma, é que a volta de Jesus, esse será o sinal mais importante, mesmo porque essa, vamos dizer assim, diante do povo, é a principal tarefa da igreja hoje, é a pregação do Evangelho. Né? O cristianismo é prosélito, o cristianismo é para todos. O cristianismo é pinta de única verdade, o único caminho, porque o cristianismo é Cristo, não é? Então não tenha dúvida, e a igreja ela está para fazer a tarefa inconclusa, vamos dizer assim, do Senhor Jesus. Ele disse, assim como o Pai me deu a voz. É lamentável, e o pastor Oswaldo vai combinar comigo, que a igreja ela esqueceu um pouco a sua ação missionária, né, de ir até os povos, de ir às nações. Né? Agora, trazendo para a sua pergunta, é claro que a tecnologia está aí para nos ajudar nesta ação. Não é? Por quê? Porque o evangelho, o cristianismo é pregação. Não existe cristianismo sem pregação. Né? O crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, não tenha dúvida que os meios tecnológicos que nós temos hoje é uma contribuição muito grande para a pregação, a propagação do evangelho. Mesmo assim, não é, há lugares hoje que talvez a tecnologia não chegue. Nós temos no Brasil o desafio dos índios. Nós temos hoje uma média aí de mais de 50 tribos de índios que não conhecem nem a palavra Jesus. Então, mesmo assim, então exige a presença da igreja. Eu estou orando com a nossa igreja aqui, que a gente está querendo investir na Amazonas, né? Porque a gente entende que hoje, para a igreja brasileira, o maior desafio missionário é a Amazonas, né? O nosso povo aqui. Né? E João viu gente lá no céu, no trono, gente de toda tribo, não é? Então, veja, agora, isso é um fato, que existe essa tecnologia que a igreja tem desprezado, não é? A igreja lá atrás desprezou o rádio, desprezou a TV, né? Aí aquela história entregou tudo para o diabo, porque tudo era do diabo, alguns irmãos zelosos. E se a igreja tivesse, na época, tido discernimento, estava hoje nesses meios. Agora, não tenha dúvida que a internet hoje, né, que está sendo, vamos dizer assim, o maior veículo de comunicação, de interação e de poder fantástico. Então, não tenha dúvida que essa pandemia nos está ensinando a entrar aqui, né, e levar para muita gente a palavra, o evangelho, e escutar também.
Então, não tenhamos dúvida de que toda tecnologia é bem-vinda. Se, porventura, alguém tem uma tecnologia que é do diabo aí, a gente está com vontade de tomar para usar para Jesus, né? Para levar o evangelho a toda criatura, aos lugares. Nós sabemos que tem países onde a presença física de um cristão é muito perigosa. Não é? Há países que a integridade física de um cristão é banalizada, ou seja, tem lugares que um cristão, se ele se identificar como cristão, ele é morto, mas a internet está lá, ou deve estar chegando. Então, com certeza, não tenha dúvida, a gente tem que entrar na mídia, a gente tem que entrar nos meios de comunicação, e hoje, especialmente a internet, e usar a internet como boca de Deus, né? Como palavra de Deus, levando esse evangelho, levando Jesus Cristo, a única esperança que já veio para salvar e voltará para nos buscar. Muito bem. Eu estava pensando aqui nessa situação, né? Nunca foi tão fácil a comunicação hoje entre as pessoas por causa da internet. Eu estava observando que o Skype agora, ele fornece uma opção de você falar com alguém numa outra língua e há uma configuração em que você, por exemplo, eu falo em português e alguém lá na América ouve já traduzido para o inglês. E quando ele fala inglês, ouve traduzido para o português. O Skype já está tendo isso, e isso daqui a pouco todos esses programas vão fazer isso, não é verdade? Porque é muito fácil. Hoje você pega um texto, vai no Google e ele traduz para você. Pode não ser uma tradução 100% exata, mas dá para entender. E eu tive pensando, pastor Décio, né? E teve uma vez que eu fiz isso. Eu peguei uma mensagem, uma pequena mensagem, e transformei ela, não sei se foi em árabe ou foi em japonês, agora eu não lembro, né? E joguei no meu Facebook. Falei, e essa mensagem falava de Jesus, falava do Evangelho de Jesus. Então, é uma ferramenta, pastor Décio, que nós temos hoje, né, que realmente pode apressar a volta de Jesus. Qual a sua impressão também sobre isso, pastor Décio? Eu entendo, pastor Josias e demais colegas, e também os nossos amados web espectadores, eu entendo que este isolamento social, esse vírus, né, o Covid-19, é uma oportunidade para nós, como Igreja do Senhor, nos apetrecharmos para ter, de fato, o cumprimento da missão que Deus deu a cada um de nós. Porque a nossa missão é a mesma. A nossa missão é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Essa é a minha missão, é a missão dos amados pastores, é a missão dos amados irmãos que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Essa é a nossa missão. E, na verdade, nós estávamos numa zona de conforto, acostumados com a vidinha que a gente, perdoe-me a vidinha, né, com a vida que a gente leva, né, que é muito legal ir para a igreja, estar no calor dos irmãos, cantar louvores com os nossos instrumentos. Isso é muito gostoso, isso é muito salutar. Porém, isso é insuficiente para cumprir com a nossa missão, que é ir por todo mundo. Eu, recentemente, eu não sei se eu acho que eu li algo que o pastor Oswaldo escreveu, não lembro aonde, Oswaldo, mas você escreveu alguma coisa falando sobre esse fervor missionário que parece ter diminuído nas igrejas. As igrejas não têm mais esse, sabe, não, vamos
Vamos evangelizar, vamos evangelizar. As pessoas estão preocupadas consigo mesma, porque essa é a mensagem que o mundo passa. Você ser egoísta, você pensar em você. Mas o evangelho não é você pensar em você. É você ter a certeza de que Deus cuida de você e que você tem uma missão a cumprir. Missão esta que você, para cumprir, você tem que entender o seu propósito de vida. E qual é o propósito de vida do cristão? O propósito de vida do cristão é ser agradável a Deus. E para que eu seja agradável a Deus, eu preciso ser cumpridor da minha missão. Ora, e a minha missão significa que eu preciso ir, eu preciso me movimentar, eu preciso me mexer. A vida é dinamismo. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos nos movimentando. Então, precisamos ir, precisamos informar ao povo que ele precisa de um Salvador, ele tem necessidade de um Salvador. Essa é a nossa missão. Não é que a gente vai salvar, não, quem salva é o Senhor. Mas nós somos o veículo usado por Deus para levar a mensagem salvadora do Evangelho. Então, eu entendo que este momento é um momento de preparação, é um momento em que é o sacode de Deus, permitam-me falar assim, ao povo de Deus, para que esse povo esteja realmente se preparando para, quando acabar a pandemia, ele está pronto para evangelizar, aproveitando as tecnologias, aproveitando todos os recursos, todas as ferramentas necessárias, com um objetivo, de cumprir com a nossa missão. É o que eu penso. Amém. Obrigado, pastor Décio. Temos aí a presença da primeira igreja congregacional de Rondonópolis, na pessoa aí do pastor Décio Júnior, Raquel de Andrade, o coach, seu amigo Marcos Gomes aí, Décio, está aí também. Né? O coach Marcos Gomes está aí, apareceu aí também. Os outros eu já apresentei. Edson Paiva, minha ovelha também, está aqui presente, assistindo aí o nosso bate-papo aqui, a nossa live entre amigos. A pergunta agora vai para o pastor Oswaldo. Pastor Oswaldo, eu estava pensando aqui, enquanto o Décio falava, e até num raciocínio dele me veio essa pergunta. A volta de Jesus é iminente. A Bíblia fala disso e ela pode acontecer a qualquer momento. É verdade que Jesus deixou algumas pistas, não é verdade? De algumas coisas que aconteceriam. Mas a minha preocupação, e esse é o gancho que o Décio deu, é que há muitos crentes vivendo como se Jesus não voltasse. Porque a vida que eles estão vivendo não é de alguém que está esperando a volta de Jesus. Né? E aí tem aquela parábola das virgens nécias e as virgens prudentes. O senhor também tem visto assim que a igreja parece que tem sido pregado um evangelho diferente daquele que foi pregado pelos apóstolos, de nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor, e aí nós estamos dando muito valor às coisas desse mundo. O que o senhor diz sobre isso, pastor? Ok. Bom, a nossa teologia é de tradição reformada, então nós cremos que, uma vez salvo, sempre salvos, e que o crente não perde a salvação. Então, dentre esses descuidados, nós temos aqueles que não são de fato crentes, né, que são meros religiosos, que estão dentro das nossas comunidades, mas que ainda não tiveram uma experiência real de novo nascimento, de regeneração e de salvação. Temos aqueles crentes que, embora sejam salvos, não estão vivendo a vida, né, de santificação e de compromisso com Deus como devem viver, não perderão a salvação, mas já estão perdendo galardões, né, que poderiam receber nos céus quando Jesus voltar da sua glória e conceder, então, a recompensa final para os remidos. Então, são crentes, estão salvos,
mas chegarão no céu como que pelo fogo, né? Porque foram irresponsáveis na sua caminhada cristã aqui na face da terra. Então, é um fato que muitos estão realmente descuidados, desatentos em relação aos sinais, em relação à volta iminente, né, de Cristo Jesus. Eu vi alguém que postou aí, né, que de 1.700 profecias, só faltam 7, né, para serem cumpridas, e a gente sabe, temos essa percepção de que a volta de Cristo está realmente muito próxima, e nós temos que estar preparados para isso. Quando nós analisamos a história da igreja, pegando dos anos 70 para cá, analisando cada década e as ênfases em cada década dentro das igrejas brasileiras, nós conseguimos fazer uma leitura, né, da realidade que nós estamos vivendo até mesmo hoje, nessa década que se inicia. Nos anos 70, falava-se muito mais a respeito, quando falando anos 70, é 1970, a década de 70, falava-se muito mais a respeito da segunda vinda de Cristo, falava-se muito mais a respeito de evangelização. Isso desembocou, então, na década de 80, de 1980, que foi, na verdade, uma década missionária, né, de despertamento missionário, de despertamento vocacional. Os nossos seminários, né, estavam cheios, Deus chamou muita gente para o ministério, surgiram as missões, as agências missionárias, né, brasileiras, que se organizaram, se estabeleceram, como Missão Antioquia e outras missões, e enviaram missionários para várias partes do mundo, na década de 80, que foi uma década áurea no que tange a ação missionária da igreja brasileira. Aí entramos nos anos 90, e a igreja, então, começou a aloprar, né? E começou a surgir essas teologias, pseudo-teologias da prosperidade, do caicai, do dente de ouro, todos esses movimentos, né, que surgiram na década de 90 e até o ano 2000, e a igreja, então, perdeu o foco. Né? A igreja perdeu o foco. Embora nós estivéssemos vivenciando um crescimento numérico considerável, né, no Brasil, mas a igreja estava perdendo em essência, estava perdendo em qualidade. Então, nós temos uma igreja numerosa, né, mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, mas, infelizmente, uma igreja fraca. E quando nós falamos isso, nós, é claro, estamos falando de forma geral, generalizada, porque nós temos igrejas muito boas, igrejas muito fortes, igrejas missionárias, igrejas focadas na grande comissão, fazendo um trabalho extraordinário, mas, de forma geral, a igreja perdeu o foco, perdeu a visão missionária e perdeu o ardor missionário e se perdeu, né, nas inúmeras teologias, inovações, ideologias humanas, e eu creio que isso foi também uma estratégia de Satanás. O que nós estamos vendo agora nessa década que se inicia é um resgate, né, o resgate da teologia, da saúde bíblica, doutrinária, por parte de muitas igrejas. Então, é um momento de resgate, mas me preocupa, eu não quero que a igreja fique só focada em teologia e esqueça-se, né, do cumprimento da grande comissão, do seu compromisso missionário. Então, eu vejo que é salutar, é muito bom o que está acontecendo nos dias de hoje, porque está resgatando a saúde teológica, doutrinária, né, na vida das nossas igrejas, com a pregação expositiva da palavra, com o ensino da palavra. Eu acho que é um momento muito bom de resgate que nós estamos vivendo nessa década, mas precisamos também atentar para isso. Teologia e missão caminham juntos, são irmãs gêmeas. E nós temos que estar focados nisso e não perder essa visão nos dias que nós estamos vivendo. Então, eu vejo assim, a igreja, eu já acho que os meus 5 minutos já extrapolaram, né? Eu gosto muito do exemplo da igreja de Tessalônica. Primeira Estação de Licenses, capítulo 1, no versículo 7, a igreja de Tessalônica é apresentada como uma igreja modelo. Porque no versículo 3, ela apresentava 3 características fundamentais. Ela tinha uma fé operosa ou operante, tinha um amor abnegado e tinha uma viva esperança em Cristo Jesus. Então, era uma igreja completa nesse sentido. E eu creio que essas 3 características nós precisamos resgatar nos dias de hoje, para que sejamos uma igreja saudável, uma igreja operosa, uma igreja que viva em amor e uma igreja que jamais perca o foco, a expectativa da volta de Cristo Jesus, que não comece a achar que nós já estamos vivendo, né, novos céus e nova terra. Não, ainda não. Aqui nesse mundo nós somos apenas peregrinos forasteiros. A nossa pátria está nos céus, embora nós não saibamos exatamente onde é,
mas o que sabemos é que há muito mais reservado para a igreja no futuro, né, quando Jesus voltar da sua glória. Mas enquanto aqui estivermos, precisamos ser uma igreja saudável, uma igreja unida, uma igreja forte e uma igreja pronta e preparada para cumprir a missão que o Senhor confiou a ela nessa terra para o louvor da sua glória, até que ele nos chame ou até que ele volte para buscar a sua igreja. Muito bem, estamos de volta. Estamos de volta com nossa live Entre Amigos. E a pergunta agora vai para o nosso querido colega pastor Davi Bezerra. É uma pergunta aqui da Raquel. Como o nosso programa é interativo, né? Nós temos perguntas dos nossos web espectadores. Então, vou colocar aqui a pergunta da Raquel e vou pedir para o Davi responder essa pergunta. Pastores, será que essa profecia do Evangelho ser pregado a todo o mundo não será cumprida com as duas testemunhas? Pastor Davi, com a palavra. Essas perguntas é para o mais antigo. Olha o pastor Oswaldo aí. Raquel, parece-nos que essas duas testemunhas, elas vão pregar o evangelho eterno no contexto do povo israelita. Quando você vai observar dentro do contexto, eles vão trazer o evangelho eterno. Essas duas testemunhas, ninguém sabe até hoje quem de fato são elas. Há muita especulação em cima disso. Agora, não tenha dúvida de que essas duas testemunhas enviadas por Deus irá contribuir para a pregação, sim, a todos. Agora, quando a gente fala assim de missões, o pastor Oswaldo falou muito bem, quem entende bem teologia também tem que ser um missionário, né? Porque a igreja, nos seus propósitos, os propósitos principais da igreja, o primeiro propósito mais importante da igreja é aquela que vai fazer no céu, é glorificar a Deus, é adorar a Deus. Ele vem e observa aqueles que adoram em espírito e em verdade. Depois da adoração vem o seu conhecimento, a crescer no conhecimento. Depois vem a koinonia, o amor. E aí vem a missão, porque uma igreja que adora a Deus, que conhece a palavra, a teologia, e que se ama, essa tem autoridade para pregar o evangelho. Agora, não dá para dissociar uma coisa da outra. O pastor Oswaldo tem muita razão, porque às vezes a igreja fica dividida a alguém que só pensa em teologia e só pensa em aprender. Mas cadê a ação, não é? Agora, pensando nisso, se você observar essa questão da pregação do evangelho, a igreja sempre teve seu momento de comodidade. Você vê lá em Jerusalém, aquela igreja que crescia em graça diante de Deus, diante dos homens, ela se acomodou em Jerusalém. A ordem era Samaria, Judéia, confins da terra, mas eles não quiseram cumprir. O que aconteceu? Veio, vamos dizer assim, aquela tribulação, onde eles tiveram que fugir de Israel, porque Tito, governador Tito, fez cumprir aquela profecia de Jesus, de que no templo não ficaria pedra sobre pedra e que muitos seriam mortos. Então, essa igreja de Jerusalém, que estava acomodada, estava no seu conforto, com essa tribulação, ela teve que sair e levar o evangelho para Ásia Menor, para Roma. Não é? A gente entende que, como Jesus falou, haverá uma perseguição muito forte para a igreja no final dessa dispensação, ou perto da consumação do século, onde as igrejas vão ter, onde os crentes serão mortos, serão presos, terão seus bens confiscados, e isso daí pode provocar o quê? Um êxodo, ou seja, vamos dizer assim, onde essa igreja sai, e saindo ela vai pregar o evangelho. Eu falei aqui que o maior desafio da igreja brasileira hoje é a Amazonas. Mas imagine, ninguém quer ir ao Amazonas. Quem quer sair do conforto da cidade? O pastor Décio falou aí desse conforto. Ou seja, as presas materiais hoje parece que estão prendendo os crentes. Os cristãos estão... Há uma teologia, como o pastor Oswaldo falou, totalmente desconexa da Bíblia, onde quer trazer um céu para a terra.
onde os crentes na terra têm que tomar posse nas riquezas, e essas coisas materiais, de alguma forma, prendem esses crentes em quatro paredes. Eles não evangelizam mais seus vizinhos, seus colegas, seus patrões, seus empregados. Há verdadeiro, comodismo em relação à pregação do evangelho, à missão. Mas a gente tem que crer que esse trabalho vai ser feito pela igreja. Essas duas testemunhas irão ajudar a missão da igreja, não tenha dúvida. Mas parece que essas testemunhas, parece que elas vão pregar no tempo da grande tribulação, quando o anticristo estiver aqui e a igreja estiver sofrendo represália do anticristo. É o que uma boa parte dos teólogos entendem. Não é? Então, elas com certeza vão ajudar na pregação do evangelho. Mas a missão de pregar o evangelho é propriamente da igreja. E a gente entende que porque Jesus voltaria agora para buscar uma igreja que ainda não cumpriu sua missão. É bem verdade que em Tessalônica, no primeiro livro de Tessalônica, nos ensina, a igreja via a voz de Jesus como iminente, como que Jesus fosse voltar já. Mas quando você chega na segunda carta de Tessalônica, Paulo conserta isso. Ele diz em 2 Tessalônica que a volta de Jesus não estava próxima, ela não é iminente, ela estava condicionada que a chegada do anticristo estava condicionada à apostasia, e parece que isso vai ter que acontecer no mundo todo. Agora, é evidente que a volta de Jesus é rápida, ninguém sabe quando é, mas essas coisas terão que acontecer. E uma dessas, essas duas testemunhas que virão para pregar o evangelho eterno. Mas ainda existe, vamos dizer assim, são várias as interpretações que existem em cima dessas duas testemunhas, que ninguém chegou ainda a uma interpretação, vamos dizer assim, que traga consenso. Mas é por aí, não tenha dúvida que as testemunhas irão ajudar na pregação do evangelho. E eu acredito que haverá uma perseguição à igreja, onde a igreja vai ser tirada do seu comodismo, vai tirar do seu conforto, e assim como houve em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, para fazer a missão, para ser missionária, para ir para a Ásia, para ir para Roma, teve que ter a perseguição em Jerusalém, onde ela estava muito bem, obrigado, caiu na graça do povo. Então, eu acredito que virá uma perseguição muito forte para as igrejas, para o cristianismo, onde haverá perseguição de tal maneira, onde a integridade física dos crentes estarão em risco, e vai acontecer o que Jesus Cristo disse, serão mortos. Então, nessa perseguição e nessa fuga, muito crente vai para a Amazonas pregar o evangelho, porque vai achar que lá está muito mais seguro. Muito bem, pastor Davi Bezerra. Pastor Décio, nosso tema hoje está gostoso, interessante. Aliás, como sempre, né, os temas têm sido abençoadores. Eu estava pensando aqui, pastor Décio, de que essa questão de muitos não estarem pregando, né, sobre a volta de Jesus, parece que foi o pastor Oswaldo que disse isso, né? A gente tem falado sobre tantas coisas. Eu fico pensando, não é, que talvez haja uma falta de esperança tal que foi registrada por Pedro, quando ele disse assim, que muitos diziam, essa volta do Senhor Jesus, eu ouço falar dela há muito tempo, mas ela nunca acontece. E Pedro então registra que o Senhor não retarda a sua volta, antes ele é benigno para que muitos não se percam. Porque se Jesus voltasse hoje, muitos estariam perdidos. E a gente conversando hoje no nosso grupo, nós falamos, e eu queria que o senhor compartilhasse isso agora, pastor Décio, de que a visão da nossa live também é levar talvez a você aí que esteja nos assistindo aí, né, toda quarta-feira. A nossa intenção é que você
faça parte dessa família, dessa igreja que Jesus vai vir buscar. Porque há muitos que estarão dentro da igreja para quem Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E aí, pastor Décio? Eu estava observando aqui na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, capítulo 3 da segunda carta de Pedro, que nos fala justamente sobre isso que o pastor Josias acabou de dizer. Permitam-me ler um trechinho. Diz assim, a partir do verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vejam que essa é uma questão já antiga, já naquela época já se pensava assim. Hoje, esse pensamento é o pensamento de muitos cristãos também, e não somente dos escarnecedores. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Porque deliberadamente esquecem, e aí Pedro começa a sua explicação, porque deliberadamente esquecem de longo tempo, houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, Pedro começa aqui a dar mais explicações sobre essa vinda do Senhor. Tá? Os elementos se desfarão. Tá? Fogo no céu, fogo na terra, já pensaram nisso, hein? Tá? Fogo vindo do céu e fogo saindo da terra. Tá? É a imagem que Pedro joga na minha e na sua mente. Uma coisa é certa, essas coisas vão acontecer. Essas coisas que nós estamos vendo aí, que já conversamos sobre gafanhotos. Gafanhoto não é a primeira vez que aparece, né? De tempos em tempos, os gafanhotos vêm fazer uma coleta aí na agricultura. Né? Os terremotos sempre existiram. Ainda recentemente eu estava vendo um vídeo, um filme, um documentário sobre a Islândia, né? Sobre as ilhas que são formadas pelas erupções vulcânicas e tal. Então, isso sempre aconteceu. O que está faltando mesmo, e aí eu volto a bater nesta tecla, o que está faltando mesmo é o evangelho ser propagado pelos evangélicos. A igreja cumprir a sua missão. É isso que está faltando. É isso que está faltando. Nós queremos ensinar. Não, nós não queremos sinais, não. Os sinais já foram dados pelo próprio Senhor Jesus. Tá? As dicas foram dadas pelo Senhor Jesus.
E como disse com muita propriedade o pastor Oswaldo, endossado aí pelo nosso teólogo aí, o doutor David Bezerra, né? As dicas todas estão aí, não tem como fugir. E não tem como fugir da missão que nos foi proposta pelo Senhor. O que os crentes precisam fazer é ter mais ardor evangelístico. O que os crentes precisam fazer é o que fizeram comigo. Eu não fui criado na igreja. Então, alguém me falou do evangelho, alguém me provou que o evangelho é eficaz, alguém abriu as escrituras e me deu a oportunidade de conhecer, de fato, o que a Bíblia fala. Né? É preciso o quê? É preciso determinação, é preciso constância, é preciso desejo de... Por que hoje, há muitos que estão voltados apenas para os bens materiais? Tá? Bem, isso é papo até para uma outra live, né? Mas o grande problema é esse. Nós temos 10 motivos que inspiram o nosso pensamento. E um deles é o desejo material. E me parece que a igreja hoje está muito mais preocupada com esse desejo material. Os crentes, né? Os crentes estão mais preocupados com esse desejo material. Né? E alguns pastores também. Alguns pastores estão muito preocupados com isso, porque fizeram com que a sua igreja virasse uma empresa. Tá? Também é um papo para uma outra live. Eu acho que eu estou me excedendo aqui. Mas é isso que eu tenho a dizer. Muito bem, estamos de volta. Pastor Roberto Eugênio Lima Mazzucchelli está aí também conosco. Nosso querido Mazzucchelli está aí também nos prestigiando com a sua presença. Pastor, eu vou só pegando os ganchos aqui, pastor Oswaldo, e eu quero pegar um gancho novamente do Décio, quando ele fala do texto lá de Pedro, e ele se refere a que o que aconteceu na época de Noé. Deus disse que ia destruir o mundo daquela época e as pessoas não acreditaram. Noé pregou durante muito tempo, mas só se salvou ele, sua família e um casal de cada animal que Deus havia mandado colocar dentro da arca. Parecia uma loucura, porque eles não conheciam chuva, não é? E Noé pregou, ninguém se arrependeu e a chuva veio. Pastor, a volta de Jesus é certa. Creiam ou não creiam, ela vai acontecer, não é verdade? Exatamente. E temos que estar preparados para isso. Eu vejo assim, nos tempos de Noé, não levaram a sério o que estava acontecendo e o que estava sendo anunciado. E isso tem acontecido nos dias de hoje também. A gente vê e celebra esse crescimento numérico da igreja no Brasil, embora eu acho que a curva já está descendo, mas a gente vê que essa não é a realidade do mundo inteiro. A gente vê, por exemplo, aqui na Europa, o que impera é o secularismo, o materialismo, o ateísmo, o agnosticismo, o relativismo, né, e tantos outros ismos. O cristianismo está em declínio aqui na Europa. Existem ainda países fechados, né, para a pregação do evangelho. E a igreja, às vezes, parece que está um pouco nessa inércia, né, indiferente a tudo isso que está acontecendo. Se nós realmente somos hoje caracterizados pela igreja de Laodiceia, lá de Apocalipse, né, capítulo 3, uma igreja morna, né, uma igreja que não se posiciona, que não é quente e nem fria, então nós precisamos mudar essa realidade, né, como igreja.
A igreja do século XXI precisa resgatar a sua identidade, saber de fato quem ela é. Além de resgatar a sua identidade, ela precisa resgatar o seu propósito, né? Para que e para quem ela existe nessa terra. Então, a igreja existe para o louvor da glória de Deus. E precisa resgatar também a sua missão. Ela está nesse mundo para cumprir uma missão. E é a missão de testemunhar do evangelho a todos os povos, raças, línguas e nações. Então, ela tem que resgatar a sua identidade, tem que resgatar o seu propósito, tem que resgatar a sua missão e tem que resgatar também a consciência do seu destino. Não é para onde ela vai quando ela partir desse mundo ou quando Jesus voltar da sua glória. Então, o mundo está descuidado, mas nós temos uma grande parcela de culpa nisso, porque, como igreja, porque não estamos fazendo, não estamos cumprindo plenamente a missão que o Senhor nos confiou de anunciar Jesus a esse mundo que vive distante de Deus e carente de Deus. Então, como ouvirão, né, se não há quem pregue? Então, nós somos levantados para pregar essa verdade, nós somos os Noés, né, do século XXI, e vamos pregar para um mundo secularizado, para um mundo incrédulo, que muitas vezes não quer saber de Deus, mas nós sabemos que muitos vão rejeitar a mensagem do Evangelho, mas muitos outros vão aceitar a mensagem do Evangelho, que são os escolhidos, né? Os calvinistas aí podem trabalhar melhor essa questão. Então, os eleitos vão ouvir, os eleitos vão receber a mensagem, e os eleitos serão salvos. Então, nós precisamos, na verdade, ter essa consciência, independentemente da posição do mundo, como o mundo encara a missão da igreja na terra e a pregação do evangelho, nós temos que cumprir a nossa missão de pregar a tempo e fora de tempo, insistentemente, né, a palavra do Senhor, para que muitos sejam salvos. Então, o nosso desejo é que todos entrem na arca, mas nós sabemos que nem todos entrarão na arca, mas que possamos, então, testemunhar aqueles que foram escolhidos para estarem na arca. Muito bem. Pastor Davi Bezerra, estava pegando aqui também, pensando naquilo que o pastor Oswaldo falou. De vez em quando eu me pego pensando na Europa, na Inglaterra, naqueles países dos grandes avivamentos, e hoje essas cidades, esses países, como disse o pastor Oswaldo, né, há uma sequidão muito grande nesses países. E tememos que, assim como a Europa, hoje também nós possamos estar tão envolvidos nas coisas desse mundo que percamos o ensinamento da palavra que nos diz que nós não somos daqui, que nós estamos aqui de passagem, e que a maior promessa, porque às vezes as pessoas estão querendo receber tudo que tem nessa vida aqui, como o rico da parábola de Rico e Lázaro, não é? E nós esquecemos que as maiores promessas de Jesus foram de uma vida no porvir. Estou certo, pastor? As pessoas estão trocando essa vida no porvir, que é uma eternidade, por uma vida de 70, 80 anos? Pastor Josias, a palavra do pastor Oswaldo contempla praticamente tudo que o senhor falou. O que é que acontece? A gente, na história da igreja, a gente observa algumas coisas, segundo o que a Bíblia diz. Jesus falou que tem aquela pergunta, quando o Filho do Homem, será que encontrará fé na terra? Por outro lado, você veja a Bíblia dizendo, Jesus falando no sermão profético, de que se ele não intervir, né? Se não intervir, nenhum cristão se salvaria. Ou seja, dentro do contexto, está a questão da perseguição que a igreja vai passar, de tal maneira que haverá uma mortandade tão grande dos cristãos, da perseguição, que se Jesus não intervir na história, vai ficar
ou seja, não vai ficar um cristão vivo. Então, a história da Bíblia, da igreja, ela não é, vamos dizer assim, humanamente triunfante, vamos dizer, pela perspectiva humana. Olha, eu tenho uma teoria que eu chamo, é uma teoria, eu espero que esteja errado, mas eu tenho uma teoria que eu chamo a teoria da glória que passa. Se a gente observar a história do cristianismo, o cristianismo, o evangelho, vai chegar em todos os 4 lugares da terra. Isso é um fato. Mas a glória parece que passa. Vamos dar aqui um exemplo. Olha só, o que aconteceu em Jerusalém, a igreja de Jerusalém. Houve um crescimento epidêmico daquela igreja, e tão gracioso, que ela caía na graça de Deus e dos homens. E muitas das nossas igrejas hoje não caem nem na graça dos vizinhos, imagine do mundo, né, diante de algumas situações. Mas essa igreja cresceu tanto, Jesus aumentava o número de salvos, e havia milagres, maravilhas. Essa igreja cresceu. Mas o que aconteceu? Aconteceu aquilo que o pastor Oswaldo falou. Ela não queria cumprir a sua missão, não queria sair de Jerusalém. O que aconteceu? Veio a tribulação, veio a perseguição no ano 70. O resultado hoje, o que é que tem hoje em Jerusalém? Hoje Israel tem menos de, se não me falha a memória aqui, menos de 2% de cristãos, de pessoas que creem em Jesus. Ou seja, a glória passou. Mas o evangelho foi pregado naquela época. Passou para onde? Passou para a Ásia Menor, onde nós temos aquelas 7 igrejas fortes do Apocalipse, né? Mas o que aconteceu na Ásia Menor? Hoje, Turquia, a glória passou. Mas naquele tempo foi pregado o evangelho na Turquia. Ou naquele tempo na Ásia Menor. Passou para onde? Para Roma. E em Roma, o que aconteceu? A igreja apostatou. Infelizmente, no 4º século, ela trouxe doutrinas esquisitas para o seio da igreja, que levou a igreja a criar doutrinas que contrariam as doutrinas bíblicas. E aí foi essa luta toda até a Idade Média. O que é que aconteceu em Roma? O que é que aconteceu hoje na Itália? A glória passou. O que aconteceu? Mas na Alemanha, com Lutero, a glória chegou lá de novo. Então, a reforma protestante, praticamente a Alemanha se converteu ao evangelho primitivo, porque o que Lutero queria não era sair da igreja onde ele estava. Ele queria que aquela igreja voltasse ao evangelho primitivo. Expulsaram Lutero. A Alemanha ficou com Lutero. Houve um avivamento tamanho na Alemanha, né? Agora, o que é que nós temos hoje na Alemanha? A glória passou. O cristianismo na Alemanha é liberal. Uma boa parte lá, ou se não a maior parte dos cristãos, não crê na encarnação de Cristo, que ele nasceu de uma virgem, não é? Então, veja bem, da Alemanha passou para onde? Da Alemanha passou para a Inglaterra onde nós nascemos, a igreja congregacional, não é? A Inglaterra foi tomada também por um avivamento, onde a igreja chegou. O que é que aconteceu na Inglaterra? Dizem que hoje, eu não sei, mas dizem que hoje, a 70% dos ingleses, se não pertencem à religião espiritualista, mas crê na reencarnação, e a outra é ateísta. O que é que aconteceu? A glória passou para onde? Para Nova Inglaterra. Para a Holanda, Nova Inglaterra, não é? Que os Estados Unidos, eu aprendi na escola, acredito que os irmãos também, que 80% dos americanos eram cristãos evangélicos. O que está acontecendo hoje na América? Os Beatles são mais populares do que Jesus Cristo hoje na América. Esse evangelho chegou na América do Sul, especialmente no Brasil. Mas o que está acontecendo no Brasil? O pastor Oswaldo já falou mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. No Brasil, alguém disse que a igreja evangélica tem quilômetros de extensão, milímetros de profundidade. Está acontecendo no Brasil, que é uma teologia esquisita de um céu na terra, de tomar posse das coisas de Deus, não é? A igreja, os irmãos, a igreja não é mais missionária, os cristãos não se preocupam mais em pregar o evangelho para os vizinhos, para o patrão, para os empregados, não é? Então, o que está acontecendo? Se Deus der um avivamento no Brasil, eu acho que vai passar a glória daqui. Está chegando aonde? Na África, na Índia, na China, onde a igreja está estourando. Então, na minha concepção, qual é? É que o evangelho vai chegar aos 4 cantos da terra, mas a glória passa. A glória passa. Ou seja, a igreja nunca vai deixar de existir, porque Jesus já prometeu,
né? As portas do inferno não prevalecem, mas na volta de Jesus, eu acredito que estaremos numa igreja em crise existencial, e onde, dentro de uma perseguição, vai se conhecer os verdadeiros cristãos, aqueles que de fato tiveram um encontro de verdade e seriamente com Cristo, aqueles que amam a Deus a ponto de adorá-lo em espírito e em verdade, aqueles que querem a palavra, que amam a palavra, que gostam de aprender, aqueles que têm comunhão, têm amor à igreja, ao Cristo da igreja, e aqueles que sabem da responsabilidade de levar o evangelho a toda criatura, aos seus vizinhos, todo mundo. Então, eu acredito dessa forma, que é mais ou menos por aí, mas que existe, que nós, hoje no Brasil, precisamos de um avivamento, de um despertamento, precisamos, porque a igreja brasileira, pelo menos, ela está sendo conhecida agora por outra coisa que não era antes. Antes era por causa da pureza do evangelho, da simplicidade do evangelho. Hoje, os cristãos talvez sejam conhecidos por causa da mídia como aqueles que vivem atrás de dinheiro. É verdade. E nessa sua palavra, eu fiquei preocupado, pastor Davi, porque não devia ter perguntado. O senhor falou aí que a glória passa, e aí eu fico pensando, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveria muita apostasia, não é verdade? E esfriamento. E esfriamento, a fé de muitos se esfriaria. E eu creio, pastor Décio, que muitas pessoas hoje não creem mais e não pregam mais o evangelho genuíno, porque estão muito envolvidas com este mundo e os prazeres que esse mundo oferece. E, pastor Décio, eu que vou passar para o senhor, mas há muitas coisas que nós estamos fazendo que são legais e eram as coisas que as pessoas estavam fazendo na época de Noé. E Jesus fala isso. Ele diz: casavam, se davam em casamento, compravam. Isso é pecado? Não. É interessante que Jesus não se refere à época de Noé falando das coisas terríveis que existiam naquela época. Não, ele fala de coisas naturais. Nós podemos estar tão envolvidos com as coisas que nos cercam que percamos aquilo que a Bíblia diz, que precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serem acrescentadas. Eu acho que nós estamos esquecendo de dar prioridade àquilo que precisa ser prioridade. É verdade, pastor Décio? Sim, sem dúvida alguma. O que você acabou de falar é o que eu chamo de foco. Qual é o foco do evangélico? Qual tem sido o nosso foco? Né? Basta nós pensarmos no que está acontecendo nas igrejas com os nossos filhos. Como foi que nós educamos os nossos filhos? Qual o foco que nós demos à vida? Talvez nunca tenhamos parado para refletir sobre isso. Graças a Deus, meus filhos são servos do Senhor. Os meus filhos servem de fato ao Senhor, são voltados para a sua obra, são homens íntegros, são homens éticos, são homens que amam a palavra, amam a família, amam os valores, os princípios éticos cristãos. Mas será que isso acontece com todo mundo? Meu filho, por exemplo, eu lembro que uma vez eu cheguei para ele era adolescente, eu cheguei para ele e falei assim: olha, você tem um chamado de Deus. Ele virou para mim e falou: Deus me livre passar pelo que o senhor passa. O negócio de ser pastor não é para mim, não.
Hoje ele está aqui assistindo a gente, e hoje é pastor missionário congregacional. Quer dizer, tem que ter muita fé, muita convicção, né? Porque a gente conhece a realidade. Né? O outro também nunca sonhou em ser pastor. Aí chegou para mim algum tempo atrás e falou: pai, não dá mais para resistir. Aí o que foi, filho? Não, eu vou para o seminário, porque Deus está me incomodando. Glória a Deus. Então, louvado seja o Senhor. Mas, e a igreja como um todo? Será que nós ajudamos os nossos filhos a dar foco na prioridade do Evangelho? Será que pregar o Evangelho para toda criatura é a prioridade de todo membro da nossa igreja? Eu não estou dizendo que devamos deixar o nosso trabalho, não é isso. Não é isso. A missão é a mesma. A missão é a mesma. E aonde eu estiver, eu devo cumprir a missão. Então, se eu sou médico, eu vou ser médico, mas eu vou ser um excelente médico a ponto de levar o evangelho com a minha profissão para outras pessoas. Se eu sou um professor, eu vou ser o melhor professor que eu puder ser. E vou levar o evangelho com esse meu modo de ser para as pessoas. Se eu sou um advogado, que hoje é muito mal visto hoje o advogado, né? Mas se essa é a profissão que eu escolhi, eu vou ser excelente nessa profissão. Por quê? Porque, em última análise, o meu propósito, vou repetir o que eu disse, é ser agradável a Deus. Então, na minha função, eu tenho que ser o melhor para agradar a Deus. Não é para agradar o outro, não é para agradar o próximo, é para agradar a Deus, porque esse é o meu propósito de vida. Se eu sou um teólogo, para que ninguém pense que eu sou contra os teólogos, eu vou ser o melhor teólogo que eu puder ser. E vou usar a teologia para agradar a Deus, e não para agradar aos meus próprios pensamentos e sentimentos. Eu tenho que agradar a Deus. Isto é, eu não devo criar confusão na cabeça dos membros da igreja. Porque hoje o que eu vejo é isso. Desculpem, mas eu estou vendo isso, né? Uma galera aí mais nova, né, que está muito preocupada com a teologia, fala muito sobre os teólogos, conhece vários teólogos, já leram muitos teólogos e tal, mas a teologia tem que ser para auxiliar o entendimento das Escrituras para aqueles que não têm o conhecimento que você tem como teólogo, e não para confundir a cabeça dos teólogos. Tá? E falo isso com muito carinho e com muito amor, já que eu tenho aqui um teólogo que é o pastor Davi Bezerra. Né? Mas esse é o meu entendimento bíblico. Se Deus me deu a capacidade, né, e o desejo de conhecer um pouco mais a teologia, porque o que é a teologia, gente? A teologia é uma tentativa de se conhecer melhor o Senhor. É isso, a teologia é isso. Ficam endeusando a teologia como se ela fosse... Gente, não é a teologia que salva. Quem salva é Jesus Cristo. E Jesus Cristo está aqui na palavra de Deus. Então, eu tenho que ensinar sobre esse Jesus de uma maneira que todas as pessoas possam compreender. Não estou brigando com você, não, Davi. E nem com os teólogos que... Qualquer briga vindo de você, eu baixo a cabeça. Nos assistindo, né? Mas é que eu acho que está havendo um exagero e a igreja Tem hoje... razão, meu irmão. Está coberto de razão. E a igreja hoje, queridos, precisa de pastores que pastoreiem, de pastores que amem as pessoas, de pastores que estejam preocupados com as pessoas, de pastores que estejam focados nas pessoas, porque Deus nos deu essas pessoas para nós cuidarmos delas.
para ensinar-lhes as Escrituras, ensinar-lhes a palavra. Ah, mas a teologia é importante. Eu não estou dizendo que ela não é importante. Eu só estou dizendo que tem que aquilatar bem, sabe? Para que você não se perca. Porque eu já ouvi pastores, teólogos ou teólogos pastores, como queiram, né, que pregam 2 vezes por semana só. Eles não conseguem fazer um sermão, né, mais de 2 sermões por semana. E aí eu fico lembrando, né, eu estou nesse ministério pastoral há 30 e poucos anos, 34 anos, e ao longo desses 34 anos, cara, já preguei todos os dias na semana. Todos os dias da semana eu tinha que pregar. Por quê? Porque havia necessidade. O povo, ele quer. O povo deseja. O povo tem ansiedade. O problema é como você prega. Como é que você está levando essa palavra de Deus que salvou você, que tirou você das garras de Satanás, tirou você do lamaçal do pecado, e transformou você num pregador da palavra, num pastor, num condutor de ovelhas. Como é que você está fazendo isso? De que maneira você está fazendo isso? Né? Essa, para mim, é que é a grande questão. Eu participei recentemente de uma live como essa aqui, onde os rapazes, muito inteligentes, muito estudiosos, né, leem muitos livros, memorizam, né? Eu, quando era jovem, memorizava fácil também, tá? Eu quero ver depois, a minha idade, se esses jovens vão continuar memorizando bem, né? Mas, sabe, metendo malho naqueles que não pensam iguais a eles, que é isso, rapaz? Que negócio é esse? Eu lembro de Paulo, né? Olha, eu sei falar vários idiomas, mas eu prefiro falar uma palavra, né, que todos entendam, que todos compreendam, do que falar um monte de línguas. Né? E esse também é o meu pensamento. Eu quero ser entendido por aqueles que estão conosco aqui, por exemplo. Que eles entendam, mesmo que eles achem o seguinte, não, mas é simples, é raso, mas entendeu? Então tá bom, louvado seja o Senhor. Então, eu creio que a igreja precisa, nem sei se existe essa palavra, mas eu vou dizer, refocar, sabe? É focar de novo, né, no Evangelho do Senhor Jesus, naquilo que é essencial, aquilo que é primário, aquilo que é básico, que é o que o incrédulo precisa. Amém. Para depois, então, dar leite. Tá? Amém. Eu me perdi na ordem, agora é Davi ou é... Agora é Oswaldo. Agora é Oswaldo, ok. Agora é Obama. Ó, eu vou fazer 2 colocações de que 2 colegas fizeram aqui e vou deixar para você comentar. Paulo Boaventura, ele disse o seguinte, eu sou da antiga, e ele diz que percebe que até nos louvores ele sente falta das palavras cruz, pecado, arrependimento e, às vezes, Jesus. As palavras, os cânticos hoje, às vezes, tem sido mais de autoajuda do que de cruz, de Jesus, de arrependimento. Né? As canções, muitas vezes, não falam daquilo que é fundamental. E o Décio Filho disse o seguinte, hoje está havendo muita ortodoxia teológica e pouca ortopraxia. Concorda, pastor Oswaldo? Obrigado pelas perguntas. Olha, assim, irmãos, eu entendo que a teologia ela não tem um fim em si mesma. A teologia é um veículo para chegar a um fim. Ela é importante? É importante. Nós temos que ser conhecedores profundos, porque o tempo demanda isso, o tempo que nós estamos vivendo exige de nós preparo, né, conhecimento, o mundo é desafiador, esses jovens têm muito acesso às informações, às vezes não têm maturidade, né, não têm sabedoria, mas têm inteligência e têm acesso às informações. Então, nós temos que nos atualizar, né, como pastores do século XXI e para o século XXI.
Não se faz mais pastores como antigamente, porque não se faz mais pastor para antigamente, né? Se fazem pastor para hoje. E o século nos desafia. Então, nós temos que estar preparados para atender as demandas deste século. Agora, nós sabemos que a teologia ela não tem um fim em si mesma. O perfil hoje, até do vocacionado, né, mudou muito. E isso tem trazido realmente prejuízos para a igreja e para o crescimento do evangelho e do reino de Deus na face da terra. Então, eu vejo que alguns realmente exageram, depende muito do seu projeto de vida. Em relação, por exemplo, à formação, né, há garotos que mal saíram do seminário já estão pensando no mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a gente pergunta, e o pastoreio? E o trabalho missionário, vai acontecer quando? Então, só são focados nisso. Eu acho que são coisas importantes, que fazem parte, mas elas não são prioridades, né, na nossa vida. A nossa prioridade é cumprir o chamado de Deus para o nosso viver nessa terra de forma plena e eficaz, e com excelência também, aí que entra, então, essa questão do preparo. Então, eu acho que tem que haver esse equilíbrio, né? O Décio falou sobre ortodoxia e ortopraxia, né? As duas coisas são importantes, né? Tem que haver realmente conhecimento, tem que haver doutrina, tem que haver uma teologia saudável, mas essa teologia tem que desembocar em prática, em ação, em cumprimento do ministério, em cumprimento da missão, né, que o Senhor confiou a cada um de nós, na face da terra. Em relação aos louvores, amados, eu vejo o seguinte, havia muito louvor ruim também no passado, né, sem conteúdo, raso, né, sem base, né, doutrinária, e hoje, é claro, os nossos cânticos, os cânticos que nós estamos cantando em nossas igrejas, são muito influenciados pelo tempo que nós estamos vivendo, do humanismo, né, o antropocentrismo, né, são questões, hoje o mundo está muito focado em si mesmo, em si próprio, focado no homem. Isso tem influenciado a teologia, né, criando até pseudo-teologias, e tem influenciado também os cânticos, que estão sendo compostos nos dias de hoje. Então, nós precisamos ver de onde vem, qual é a origem, né, desses autores, compositores, e que gravaram, né, esses CDs, esses DVDs, e que os nossos jovens, as nossas igrejas hoje estão cantando. Muitos cantos são importados, né, de outros lugares, com uma cosmovisão totalmente diferente, né, da nossa aí no Brasil. Então, o que precisa, na verdade, é haver filtro. Tem que haver filtro. A gente sabe que os salmos e hinos, né, é a nossa base na hinologia brasileira. E é a nossa base. Mas nós não temos só os salmos e hinos. Existem canções riquíssimas, com conteúdo bíblico, teológico, muito profundo, e que estão sendo compostos hoje. Então, o que nós temos que fazer hoje é filtrar. Talvez fique muito pouca coisa nesse filtro, mas muita coisa boa está sendo produzida hoje, que pode ser utilizada. Eu vejo até alguns hinos que poderiam até estar nos nossos salmos e hinos, né, e serem acrescentados como os nossos hinos clássicos e canções clássicas, né, que podem ser cantadas. Então, eu vejo que os anos 80 também foram anos de grande produção nessa área da música. Então, toda essa expansão gospel, né, evangélica, da música evangélica brasileira. Então, nesse pacote, né, vieram muitas coisas boas e muitas coisas ruins, né, e nós precisamos, então, ter essa sabedoria de avaliar, de filtrar e selecionar, né, aquilo que nós devemos manter e aquilo que nós devemos jogar fora. Devemos jogar no lixo porque não serve para nada e desvirtua, na verdade, o pensamento da própria igreja e causa, então, os prejuízos que nós estamos vendo nos dias de hoje. Então, nós não podemos dizer, só no passado se compunham músicas bíblicas, né, ricas, teológicas, com conteúdo, e hoje não, hoje só se produz porcaria. Não é bem assim, né? Hoje também tem muita coisa boa sendo produzida que pode ser aproveitada. Então, é isso. Eu acho que o pastor, ele é preponderante nessa questão aí de fazer esse filtro, essa avaliação, e ser firme também, né, nos seus posicionamentos. Porque, às vezes, a gente, para agradar a galera, né, agradar os jovens, e nós liberamos geral, e deixamos, então, cantarem heresias, né, dentro das nossas igrejas. Em cânticos que não passam pelo crivo da palavra. Então, nós temos que ser firmes também em relação a isso. Já houve caso de eu advertir, até de mandar parar, né, um cântico que estava sendo cantado na igreja, os jovens ficaram muito aborrecidos comigo, ficaram bicudos comigo vários dias, mas depois eu expliquei, olha, vocês estavam cantando heresia, eu não posso permitir, né, que a igreja seja influenciada
por doutrinas que não são bíblicas, que não passam pelo crivo da palavra. Então, esse cuidado nós precisamos ser extremamente, né, seletivos em tudo que nós cantamos, né, em tudo que nós pregamos, em tudo que nós ensinamos. Então, nós temos que entender que hoje nós vivemos num mundo extremamente humanista, e extremamente hedonista, né, focado no prazer. Por isso que a indústria do entretenimento, né, é muito rica, e isso está se transferindo até para a igreja também, está se tornando um centro de entretenimento. Então, é o tempo do humanismo, do hedonismo, do antropocentrismo. Então, tem louvores que eu acho que Deus fica de braços cruzados, olhando para cima e fala, bom, eles não estão cantando para mim, né? Eles estão cantando para si próprios, entre si. Então, não são louvores, né? Não são adoração. São palavras transmitidas ao outro, né? Ao próximo. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né, no louvor comunitário, e nós somos sábios e avaliar e filtrar, né, tudo isso que está sendo cantado à luz da palavra. Ortodoxia é necessário, mas não podemos esquecer também da prática, né, da ortopraxia. Tiago fala isso, né, nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, temos que ser verdadeiros praticantes dela. Muito bem, nós estamos caminhando. Pois não, querido? Josias, olha só, que palavra boa a do Obama, né, rapaz? Que coisa rica. Como é bom termos pastores desse quilate. Eu estou aqui muito feliz por estar aprendendo aqui com os irmãos, e como é bom ouvir o Oswaldo falar, que o Oswaldo tem algumas características excelentes. Primeiro, ele é muito didático. Segundo, o Oswaldo fala sorrindo. O semblante do Oswaldo é um semblante agradável, alegre, rapaz. E isso faz muito bem para quem ouve. E o terceiro é o seu apego às escrituras e a sua análise e avaliação do contexto atual. O que eu vejo é justamente isso, Oswaldo, e que você, com muito brilhantismo, conseguiu descrever. Eu não vejo a preocupação dos pastores mais com os cânticos, por exemplo, né? Eu lembro que o meu pastor, Adair Gomes da Luz, nós não cantávamos nenhuma canção no Conjunto Maranata, que é um conjunto da igreja que existe até hoje, sem antes ele saber o que estava sendo cantado, para ver se a letra era bíblica, se a letra, né, condizia com as Sagradas Escrituras. Hoje eu não vejo mais esse cuidado, né? E esse é um cuidado que o pastor precisa ter para que a sua igreja seja uma igreja saudável. Muito obrigado, Oswaldo. Você realmente é uma bênção. Está cumprindo com a sua missão. Obrigado, Josias. Amém. Amém. Queridos, nós estamos caminhando para o final da nossa reunião. Porque eu vou dar aí 5 minutos, não é, para cada um, e nós já estamos entrando aí nos 40, né? Quero registrar aí a presença do Eduardo Itaboraí, que está mandando aí, dizendo muito bom ouvi-lo, pastor Oswaldo. Eduardo Itaboraí. Pastor Paulo Boaventura, pastor também, o José Lopes está aqui. Eu não sei se é o pastor José Lopes, acho que não, o outro é Paulo José Lopes, esse aqui é só José Lopes, tá? Os outros eu já anunciei. Muito bem. Nessa última rodada agora, lembrando o nosso tema, né? É que a Bíblia fala sobre a segunda vinda. A gente pode acabar se desviando aí um pouquinho, né?
Então, eu queria, nessa última rodada, dar aí 5 minutos aí para cada um, né? Embora hoje nós estamos com menos, né? Nós estamos apenas com 4, então o tempo fica mais tranquilo para nós, né? Porque normalmente nós tínhamos 5 e hoje nós estamos com 4. O pastor Antônio Ramos entrou aí também, nosso colega, estou aqui, assisti tudo, está sendo muito bom, parabéns aos companheiros. Nosso colega Antônio Carlos, que hoje está de folga aí, não participou aí aqui na frente, né? Mas ele está assistindo. Ele é folgado, né? Está de folga, folgado. Hoje, e a Raquel dizendo aí, puxa, que pena, que já está acabando, né? E o José Lopes, esse pastor Osvaldo falou muito legal. Ok. Muito bem, então... Ô, Josias, me parece que a Dilma Dávila está aí também, não está? Dilma. A Dilma passou por aqui. Ela passou aí, né? Ela passou, ela mandou uma mensagem para nós, já ficou bem lá para trás, mas a Dilma Ribeiro, com muita alegria, registramos. Obrigado por você me lembrar, não é? Porque eu acabei, não tinha registrado aqui com a minha voz, ela passou realmente por aqui pela nossa reunião. Mas o nosso tema aí, o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. E eu queria jogar esse último tema agora, fazendo a seguinte reflexão. A Dilma está aí, ó, olha aqui, ó. Ela está indo aí, ó. Sim, parabéns a todos, graças a Deus por suas vidas. Dilminha querida, seja bem-vinda. Que Deus abençoe. Obrigado aí por estar nos assistindo. Deus abençoe, viu, Dilma? Então, nessa última rodada, olha, ele sempre chega no final, mas chega. Olha aqui, ó. Pastor lá da Bahia, Alessandro Silva. Quarteto fantástico. Deus abençoe. Obrigado, pastor Alessandro. Ô, Glória. Hein? Ô, Glória. Ô, Glória. Deus abençoe. Seja bem-vindo, pastor. Terminando, então, a nossa rodada, 5 minutinhos de cada um agora. Pastor Davi, suas considerações finais sobre o tema. Nosso tema hoje, a volta de Jesus. Você acha que a igreja está preparada para se encontrar com o noivo, que é o Senhor Jesus? Será que ela está preparada? Se Jesus voltasse hoje, essa noiva subiria ou teria muitas aí, como aquelas virgens nécias, que iriam buscar azeite e não entrariam na festa? Se eu quiser, até pode dar uma palavra sobre isso aí. O que Jesus quis dizer com essas noivas que foram e não entraram na festa? Olha só, irmãos, isso é importante porque todas as vezes que dizem que você está preparado para a volta de Jesus, dependendo da linha teológica, há várias interpretações. Há igrejas e há pastores e até teólogos que entendem que a preparação tem a ver com santidade, com piedade, né? E aqueles irmãos que creem, ou aquelas denominações que creem na perda da salvação, dizem até que os crentes que não estiverem em santidade ou em pecado não serão arrebatados, ficarão. Mas a questão é muito complicada, por quê? Porque a salvação não depende de obras de ninguém. A nossa salvação depende das obras de Cristo. Por isso que a salvação é eterna. A salvação só é eterna porque está baseada nas obras eternas de Cristo. Se não é pelas obras, é pela graça, então não depende do nosso esforço, né? Por isso que aqueles que Jesus salvou, salvou. E aqueles que Jesus salvou, está
salvo e garantido pelas obras dele, não pelas nossas. Agora, a santificação é uma necessidade e uma obrigação, mas é também uma evidência do verdadeiro salvo. É possível alguém que ame Jesus, que crê em Jesus, viva praticando pecado. Não ame a Jesus e não o queira por perto. Não converse com ele, não mantenha essa comunhão, mesmo porque o Espírito Santo mora dentro do salvo, provocando a santificação. Quando Jesus fala sobre estarmos preparados para a sua volta, o que é que ele quer dizer? Você descobre isso lendo 24 e 25 de Mateus. Ele fala da sua volta no capítulo 24. No 25, ele fala daqueles que estão preparados ou que devem se preparar. E ele conta duas parábolas, a parábola das virgens, né, e dos talentos. Mas observe o que ele diz. Eu vou só ler aqui, 25, de 45 a 47, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo. Aqui está o segredo. O cristão preparado para a volta de Jesus é aquele que vai estar servindo. Por quê? Porque Jesus, quando voltar, ele vai fazer o quê? Ele vai vir primeiro glorificar os cristãos. Ele vai arrebatar, vai ressuscitar e arrebatar. E vai fazer o quê? Vai dar corpos glorificados. Mas em Apocalipse diz que não fará só isso. Ele trará o seu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, ora, Jesus esteve na terra, fundou a igreja, salvou os crentes e deu uma tarefa. Qual tarefa é essa? Ou seja, ele veio do céu para servir, e ele nos salvou para servir, e ele espera que a gente sirva. É tanto que as parábolas falam o quê? Sobre serviço. Qual era o serviço daquelas 10 virgens? Era a tarefa de encontrar o noivo no meio do caminho, porque no contexto judeu, não é, o noivo vinha com vários amigos cantando, tocando e dançando. E aquela noiva escolhia 10 amigas, virgem como ela, para ir ao encontro do noivo e se juntar aos amigos do noivo para ir até a noiva. E essas amigas, elas tinham que estar preparadas. Por quê? Porque o noivo poderia demorar e vinha meia-noite. Elas levavam pequenas lâmpadas nas mãos, não era tão pequena que tinha algumas nas mãos. E tinha que levar azeite para preparar, para estar alimentando as lâmpadas, para que o noivo viesse à meia-noite ou no escuro, elas tivessem combustível para isso. As imprudentes não fizeram isso. O que é que aconteceu? Isso no contexto judaico era uma vergonha. Elas nem entravam, elas saíam para ir buscar, porque não estavam preparadas. Ou seja, naquele dos talentos, onde um recebeu 5 talentos, outro 2 talentos e 1 talento. Talento era uma média hoje de $20 mil. Cada talento era $20 mil. Um senhor deu $100 mil, o outro deu $40 mil, o outro deu $20 mil, para eles trabalharem com esses talentos, para multiplicarem esses talentos, né, para quando ele chegar, prestar contas. Ora, o que é que Jesus nos deu para trabalhar? E aqui está, qual é o talento que Jesus nos deu para trabalhar? O Evangelho. O Evangelho é o talento, é a coisa mais preciosa que tem nesse mundo, é a coisa mais rica que tem nesse mundo, é o Evangelho que salva o pecador, é o Evangelho que liberta a alma, é o Evangelho que dá lugar no céu. Então, o que é que acontece? Eu não preciso ir mais tempo, você mandou eu explicar, eu vou ter que demorar mais um tempinho, mas tenha calma. Então, veja bem, ou seja, estar preparado para a volta de Jesus é estar cumprindo o seu papel de cristão, é estar trabalhando na obra do Senhor. Por quê? Porque se você não estiver trabalhando, você vai prestar contas. Aí você vem o texto de Corinto que você falou, pastor Josias, que o tal será salvo. Mas como que pelo fogo? Isso é uma símile. Como que pelo fogo? Ele não vai ser salvo pelo fogo. Ou seja, está passando de quê? Está falando de quê? De que o cristão que não está preparado para a volta de Cristo não receberá o seu galardão. Por que não recebeu o seu galardão? Porque não trabalhou como deveria ter trabalhado. E aí Paulo fala, uns trabalham com ouro, prata ou pedra preciosa. O que seria isso? Eu entendo que seria o seguinte, você trabalhar corretamente na obra do Senhor é trabalhar com ouro, prata ou pedra preciosa. Mas não trabalhar seria não fazer a obra, não fazer o que você tem que fazer. E trabalhar errado seria trabalhar com prata, aliás, com palha, madeira e feno.
a obra sequer não será aprovada, não receberá galardão. Ou seja, Jesus espera que quando ele voltar, todos os crentes estejam trabalhando na obra, com o talento, com o evangelho, para poder ganhar galardão. Então, o cristão que não estiver preparado, perderá galardão, mas não deixará de ser arrebatado, porque a salvação não tem nada a ver com obra. Agora, observa, o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. E ele deixou uma obra para a gente realizar. E está preparado, você está sempre fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho. Então, cante para a glória de Deus, pregue para a glória de Deus, dizime para a glória de Deus, oferte para a glória de Deus. Quando você faz para a glória de Deus e faz, você está trabalhando com ouro, prata ou pedra preciosa, você receberá galardão. Se quando Jesus vier, você não estiver trabalhando, ou trabalhando com madeira fenda de palha para a sua glória, para se mostrar, para se apresentar, igual o teólogo que Décio falou, que não estão preocupados em fazer, mas mostrar conhecimento, que às vezes não tem, porque quando tem pouca teologia, que faz isso, e quando não tem nenhuma teologia, é quando faz isso, porque teologia, quando você aprende a Bíblia corretamente, isso leva você à prática. Conhecer teologia e não praticar é ou conhecer pouca teologia ou não conhecer nada. Aí vai trabalhar com madeira fenda e praia para se propagar, para se mostrar, para se gloriar. Vai perder galardão para deixar de ter Deus. Deus abençoe. Eita! Pastor Décio, vou passar direto para o senhor, porque o nosso tempo agora começou a correr. Tá bom, sem problema. Eu só quero sobre o nosso tema. Mas você me engoliu bem 5 minutos, Josias, viu? Eu tinha mais 5 minutos, você me deixou para as considerações. Olha só, eu não vou usar os 5, não, que é para poder acertar o tempo. Mas eu só quero lembrar que a segunda vinda de Cristo, para os meus queridos e amados irmãos que estão nos ouvindo, é a consumação da história. É a consumação da história. É o grande momento da história. É quando tudo estará consumado. E lembrar de alguns aspectos. Primeiro, Cristo virá pessoalmente, de maneira visível. Cristo virá pessoalmente, ele virá, e não vai mandar nenhum anjo informar. Ele virá pessoalmente, de forma visível, que todos vejam. E de forma audível, as trombetas soarão. Olha que coisa extraordinária. Que você já use agora a imaginação que Deus deu a você para você começar a viver esse momento. E será repentina, como diz a palavra, será inesperada, ninguém sabe exatamente, e será inescapável. Todos vão ter uma participação efetiva nesse momento. E, finalmente, será gloriosa, será vitoriosa, a grande vitória do Filho de Deus, do Salvador do homem, daquele que muitos ouvirão, mas poucos o aceitarão e o servirão. E eu termino aqui a minha participação, agradecendo tremendamente a cada um dos amados que estão conosco. A última pergunta que eu queria fazer ao pastor Oswaldo, que tem a ver, então, com alguma coisa que Davi disse, a quem Jesus estava se referindo, então, quando ele disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não é? Porque vocês não vão entrar no reino dos céus. Não é? E eles profetizaram, expulsaram demônios, não é? Fizeram muitas coisas que os cristãos costumam fazer. E Jesus disse: não vos conheço. Como é que a gente pode interpretar esse texto? Eles perderam a salvação? Eu pensei que ia ser a palavra final, e você mata a pau com essa pergunta. Na verdade, essa palavra é para aqueles que nunca tiveram a salvação. Refere-se às autoridades religiosas do seu tempo, né, que viviam em hipocrisia e que pregavam o que não viviam. Era o Denorex, né, João? Oi? Era o Denorex, né? O Denorex. Parece, mas não é.
Então, aplicava-se às autoridades religiosas daquele tempo e também Oswaldo aos Davi, tempo. o povo não conhece mais o que é denorexia. Estão dizendo aí que vocês são velhos. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Então, aplica-se, verdade, né, mas aos religiosos, aos falsos profetas, aos líderes religiosos que viviam no seu legalismo e não viviam a palavra naquele tempo. E aplica-se também a todos os religiosos dos dias de hoje, os pseudos pastores, os pseudos profetas, os falsos profetas dos dias de hoje, que não vivem o evangelho, que nunca foram salvos, na verdade. Então, esses sim, é esses que Jesus se dirige e se dirigirá. Serão apartados, não entrarão no reino, não tomarão posse do novo céu e da nova terra, da eternidade que o Senhor preparou para todos aqueles que creem no seu nome. Deixa eu fechar minha palavra. Joio, né? Seria o joio, né? O joio também, o trigo, tudo isso. Ou os cabritos. Pode fechar, pastor. Eu quero fechar lendo Efésios 5, quando ele trata dessa relação do marido e da mulher e da igreja com Cristo. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja, ao ponto de entregar-se a si mesmo por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a igreja já foi preparada, já está preparada pelo sangue do Cordeiro para encontrar-se com Cristo, mas está nesse processo, né, de lapidação, de transformação, de santificação, a cada dia do seu viver. Então, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, olha só, glorificação agora, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, nós estamos nesse processo maravilhoso de transformação de glória em glória, para que possamos, então, como noiva, né, bem preparada, possa, então, encontrar-se com o noivo, né, no dia final. A grande preocupação que eu vejo nos dias de hoje é que a igreja, às vezes, está demasiadamente voltada para as coisas da terra, para as coisas do mundo, e a igreja está gostando demais do mundo e está perdendo a perspectiva da glória. E já não ouve-se mais a palavra maranata nos lábios de muitos cristãos, porque perderam a expectativa da volta de Cristo Jesus. Porque estão gostando demais da terra, estão gostando demais desse mundo, e estão perdendo a perspectiva da glória. Nós, Igreja do Senhor Jesus, vivemos na expectativa do maranata, né, da segunda vinda de Cristo, quando ele virá para buscar a sua igreja, estaremos com ele, então, para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, né? E que nos encontre fiéis até aquele dia. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Diz o Senhor da igreja. E esse precisa ser o meu foco, nosso foco, o foco da igreja. Nós não podemos perder o foco do evangelho, de que nós estamos aqui, somos apenas estrangeiros, a nossa pátria está no céu. Esse assunto, ele dá até para fazer uma outra live, porque ele é muito rico, há muitas gavetinhas aí que a gente pode abrir e pode compartilhar. Eu quero agradecer ao pastor Décio, ao pastor Davi, ao pastor Oswaldo, colegas meus que nessa tarde nos ajudaram a fazer esse programa. Quero agradecer a você que deu aí a sua audiência aí ao nosso programa, você que está nos assistindo em várias partes aí do Brasil e fora do Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe. Nós temos tido, assim, quando a gente termina a nossa live, né, a gente tem visto aqui, os colegas são testemunho, na faixa de 300, 400 e algumas até 500 visualizações logo quando a gente termina. É que nem todo mundo deixa aqui uma palavra, um registro, então a gente às vezes não tem a ideia. Mas eu louvo a Deus por cada uma das pessoas que tem estado conosco toda quarta-feira. Na próxima quarta-feira, nós temos um encontro marcado aqui às 17 horas,
aqui por esse canal. Ok?